Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Patrick Gui, eu sou CEO da Recruit CI e esse é o primeiro Recruit Talks em formato de podcast. Aqui a ideia é trazer sempre um convidado para falar sobre o seu negócio, falar sobre o futuro do que ele enxerga ali, do futuro do trabalho, do futuro de onde ele atua, do segmento onde ele atua. E a ideia aqui é ser uma coisa informal, mas que traga informação ao mesmo tempo e que possa enriquecer a vida de quem está assistindo, tá? Então a gente ainda está acertando um pouco aqui o formato, esse é o primeiro. Acho que eu também vou melhorar um pouco como host aqui, apresentador. Mas é um prazer assim, ter o Murilo Gouveia, ele é diretor dos supermercados Trimais, é cliente nosso, há mais de um ano e meio. Para falar um pouco sobre o futuro do varejo, tá? O que é o varejo, o que vai ser, o que é o varejo hoje, por que o varejo é diferente e o que é que vai ser o varejo no futuro. Obrigado, Murilo, pelo convite. Você é o primeiro, então você está pulando aqui na piscina gelada junto com a gente. Mas também é um prazer, você é um parceiraço, você está sempre, né, falando sobre a gente. Então, queria ouvir tua história, que você se apresente, ouvir um pouco da tua trajetória profissional, dos supermercados Trimais, né, uma rede aqui em São Paulo, um pouco do que fez ela chegar até aqui, do que é que vai acontecer para frente. Então, o papo é realmente a gente conversar mesmo, tá? Então, não é entrevista, não sou jornalista, tá? Então, aqui é um papo de amigos aqui. Prazer, obrigado por ter vindo. Que isso, agradeço. Primeiramente, né, a você e o Eduardo, né, por ter acreditado também na gente, né, e a gente está avançando em relação ao trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo com a Recruta aí. A minha história, ela é inteirinha no varejo. Eu nasci no dia que o varejo mais vende. Eu nasci dia 23 de dezembro. Então não tem nem jeito de eu não gostar desse negócio, porque é o dia que eu nasci. Eu brinco muito que o meu pai, quando eu nasci, ele estava trabalhando. Então foi o meu avô que foi acompanhar minha mãe no nascimento. E aí depois, assim que fechou o mercado e foi um pouquinho mais à tarde, vamos dizer assim, o meu pai foi me visitar para me conhecer. E quando nós saímos, meu pai era menor de idade. Então ele teve que ir pro varejo de novo. Então meu nascimento, a minha história, ela começa realmente no dia que eu nasci, né? E aí a gente começa, a minha família inteira nasce com o varejo portugueses, né? Sim. Então nasce com o varejo propriamente dito nessa questão comércio, de comércio, venda, né? Vendinha antigamente. Minha família é do interior, então ela fazia muito comércio de commodities, feijão, arroz, né, milho, enfim, fazia muito isso. Depois vai para uma vendinha, e aí depois vem para São Paulo, e aí cresce aqui em São Paulo, e aí traz toda a família, e aí vem muito mais gente antes do que eu, tá? Vem um time gigantesco. De pessoas maravilhosas, né? Eu costumo dizer bastante que se eu cheguei aqui é porque eu tenho pessoas maravilhosas que me ensinaram, né, a fazer aquilo que eu faço. Meu pai tem uma frase que eu não sei se é dele, mas ele fala que é o seguinte: para mim é dele. Então. Se eu enxerguei mais longe é porque eu subi nos ombros de um gigante. Então, isso para mim é algo que eu carrego, né? E o meu pai carrega do pai dele, e assim a gente vai em gerações, né? Carregando para nós, inclusive na empresa e na nossa família e na nossa vida, é o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, para nós isso é obrigação, né? A gente tem como obrigação respeitar o outro, acreditar no outro, né? Sim. Então isso tá dentro do nosso negócio e a gente carrega isso, sim. Em tudo, tá? Em tudo mesmo, em todos os momentos da nossa vida. O pessoal brinca, né? Até
que hoje nós estamos no Trimais, né? O meu pai era do Andorinha, né? E era do Ourinhos. Então, o meu avô era do Nossa Senhora, Empório Nossa Senhora. Ou seja, E assim, enfim, vários nomes, mas toda a história aí, né? Vem de vários nomes, mas com a mesma visão, entende? Com o mesmo, com a mesma ali. crença. E aí vem junto o mesmo propósito. Um detalhe que a gente falou agora de propósito e crença, lá na nossa empresa, em vez da gente fazer missão, visão e valor, Sim. a gente fez duas coisas só. A gente fez a crença e os nossos valores. A gente entendeu que a nossa missão e a nossa visão tá na nossa crença. Já estão ali dentro, já estão dentro, né? Já estão lá dentro, né? Então hoje a gente tem, né, escrito e acho que até mais do que escrito, né? Tá dentro da prática, né? Tá dentro da nossa cultura, né, bicho? Essa coisa daquilo que nós acreditamos, né? Isso para nós enfim, é o que nós somos. É o meu eu todo. Faz parte do diferencial de vocês. É o meu eu todo. E quantas pessoas hoje no Grupo Trimais? Assim, hoje nós somos em quase 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Uma família grande, né? Graças a Deus. nós somos em bastante pessoas, né? De novo, com toda essa crença, né? E com todo esse propósito, a gente atrai pessoas semelhantes. Tá, isso é importante. Né? A gente atrai essas pessoas semelhantes. Obviamente que dentro da nossa crença também está a questão de respeitar cada um. Né? Independente do seu credo, independente do que for. Né? Cor, pele, enfim. Para nós não importa. O que importa é o respeito. O que importa é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu quero ser respeitado, se eu quero alguma coisa, o que eu desejo pra mim, eu preciso desejar pro outro. E aí isso a gente vai trazendo um monte de gente pra família. Como é que é levar, assim, como é que é levar essa empresa até 2.000 funcionários, né? A gente começa com 1, com 2, com 3, até chegar a esse ponto. Como é que é isso, principalmente assim, como é que é isso no varejo brasileiro, né? Como é que foi chegar até agora? No varejo brasileiro, a gente vem de uma tradição, né, de venda não muito diferente de outros varejos do mundo, tá? Cada um com a sua particularidade, porque o Brasil tem várias regiões, então você tem características de varejos, né, alimentares, vamos dizer, olhando só para o nosso segmento, mas características de varejo no sul, você tem características no Mato Grosso, você tem características no norte, você tem características no nordeste. Perfeito. Então, são características, mas todos têm um padrão, né? E esse padrão é familiar. Sim. Né? A gente tava conversando sobre isso, né? A distribuição ali, né, dos maiores. 80% no ranking da Abras, né? De 2023, foi divulgado esse ano, 80%, algo próximo a isso, é de empresa familiar. Então as culturas, as tradições, os hábitos, a crença, os valores estão dentro da família. Né? E é levado para o varejo. Exatamente, para o resultado final, inclusive. Mas o que você acha que isso traz de diferente? A gente compara um pouco ali com o varejo norte-americano, ali Canadá, onde você teve ali uma vivência, né? Você pode falar depois sobre isso, mas assim, o que você acha que isso traz? O que isso adiciona no mix ali da brasilidade, ter esse toque ainda muito familiar no varejo alimentício, como a gente está conversando? O que você acha que isso adiciona em quê, assim? Isso muda em quê, assim? Mas essa feijoada, ela fica brasileira, isso? Eu costumo dizer da maniçoba. Sim. Eu não sei se muitos conhecem o que é maniçoba, né? É a feijoada do norte, né? Do qual eles tiram a parte, né, do que é o conceito da nossa feijoada e colocam a folha de mandioca, né? E isso é a pitada, aquilo que dá a característica daquele povo, daquela região. Então, quando a gente olha, né, por exemplo, o varejo de Pernambuco,
ele tem todas as características daquela região, né? Daquela cultura, né? Você inaugura a loja com o Zé Bombeiro, você inaugura a loja com o Triângulo, você inaugura a loja, né, com o Frevo. É engraçado, porque Né? os produtos... De festa, vamos dizer assim. Os produtos são globais, Uhum. mas para você vender ele, você tem que ter Você a cara tem da... que dar você tem que ter a cara aquela de quem vai adaptação da região. Exatamente. Né? Eu fui numa inauguração próximo, na divisa ali, né? Pernambuco, Paraíba. E eu fiquei impressionado, porque foi forró. Foi forró das 7 da manhã até quase 4 horas da tarde, forró comendo. Entendeu? Isso é a inauguração de uma loja da região. Né? E tem que ser assim, de novo, tem que ser assim. Mas você acha que quando a gente vai para as redes nacionais e talvez assim, você enxerga uma futura consolidação aí do mercado de varejo no Brasil, principalmente varejo alimentício? Sim. Ou se sim, quanto tempo, entendi. se não... Vamos lá. Quem vai ditar isso é a eficiência. O modelo do varejo alimentar, os modelos hoje praticados no mundo são de baixo custo. Então, aonde que está se buscando LL nas redes? Através de abaixar custo. Eficiência. Não mais em relação à margem, porque a maior parte, quando a gente olha, por exemplo, Estados Unidos tem a Winmax, se não me falha a memória, ou alguma coisa desse tipo. É uma empresa que verticaliza as informações no varejo americano. Sim. Tá? E lá, inclusive, eles fazem um modelo, né, de até clusterizações. Sim. De margem, né, em planejamento anual e, enfim, tem um monte de empresa que adota essa vertical para poder fazer como se fosse um VMI. Tá, né? ok. E isso... Faz uma cartilha ali E isso você olha... Então, a tua margem, a tua estratégia de venda e tudo mais já está pronta. Já está definida. Já está definida, isso já foi setado. Então, onde você busca a diferença? Nos custos de despesa. Né? A gente tava conversando sobre isso. E aí não dá né? pra você cortar tudo, claro. porque, de novo, não funciona também. Funciona. Né? Então, você tem que procurar ganhos operacionais. E eu costumo, né, dizer que a eficiência só pode estar ligado a um processo humano. Perfeito. Não existe eficiência a um processo robótico. Na engenharia eles falam que existe, tá? Não, mas no meu dia a dia eu falo, eficiência, vamos olhar pro ser humaninho. Não, claro. Aí você fala, não, tira o ser humaninho, vamos pro robozinho. Aí já não é mais eficiência, aí é uma regulagem de programação, é alguma outra coisa, mas não é eficiência somente. Perfeito. Né? E na verdade, assim, a gente coloca muita ênfase na automação, principalmente aqui no Brasil isso acontece muito também. Mas assim, a própria automação ela é fruto de um produto humano ali e de uma análise humana, ou seja, até a própria eficiência robotizada ela precisa ter ainda tem um componente humano, né? Sim. E só pegando o gancho aí do que você falou, saiu uma pesquisa de eficiência operacional da Abras, né, agora, e que a gente estava conversando que antes não se chamava eficiência operacional, né? Se chamava... Perdas, né? Perdas. E eu acho que aí eles ampliaram um pouco esse conceito para falar, não, peraí, não é só perda, né? Não é só não é só algo negativo, né? Como eu acho que se falava um pouco antes, né? Perda, furto, roubos, etc, né? Aqui eu acho que eles entraram, na minha visão, corretamente em enxergar, não, peraí, eficiência operacional é como é que eu deixo a minha operação azeitada para essa margem que é baixa realmente no varejo. Né? Existe sim a eficiência operacional, de novo, aqui no Brasil, de uma maneira geral, tá? Não olhando só para o varejo alimentar. Mas se a gente olhar para todo o Brasil, nós não trabalhamos muito com essa questão de eficiência bem. A gente não sabe trabalhar muito bem isso. Né? Até mesmo porque a gente não tem algumas características que são necessárias para uma eficiência operacional, legalmente falando, inclusive. Né? A gente comentou um pouco sobre isso, né? As nossas leis não permitem uma jornada
diferente. Exato. Não permitem dupla função. Não permitem uma série de questões Sim, que poderiam ajudar. Que poderiam ajudar você a trabalhar melhor essa eficiência. Né? Hoje a gente tem um contrato de trabalho que ele é feito em cima de uma base trabalhista que regula muito, né, o que nós podemos ou não fazer. Eu não vou nem entrar no mérito dos impostos, porque aí é outros 500. Né? Aí muda, aí complica mais ainda a nossa vida. Mas só ligando as leis que regem o trabalho no Brasil, você já tem uma dificuldade de trabalhar com eficiência. E a gente não tá falando aqui de colocar, sei lá, o motorista para ser, sabe, porteiro, não é isso, né? É fazer a pessoa operar a loja de uma forma mais eficiente, permitindo que pessoas tenham funções agregadas ali para que... também isso. Lá fora, Canadá, né? O cara, ele é operador de caixa, ele é operador, ele é o cara que abastece e ele é o cara que vai buscar a mercadoria no estoque. Exato. Então, com isso, não é isso, né? Exato. Isso é só uma forma de você otimizar o tempo daquela pessoa. Né? Você tem um exemplo muito grande que eu vi, né, o Costco é um exemplo de eficiência operacional absurdo, assim, né? Então ele vai lá na indústria, trabalha o modelo de caixa que vai para a loja dele, de embalagem que vai na loja dele. Então, aquele trabalho lá na indústria proporciona com que chegue na loja dele um pallet já em caixa, display que ninguém precisa mexer. Perfeito. Então, o único trabalho que ele precisa fazer é pegar aquele pallet e colocar no local que tem que ser. Então, isso é uma eficiência absurda. É o que acontece muito na indústria automotiva, muito, né? Onde eles trabalham muito com o fornecedor e aí fazem de um jeito para que receba tudo e vai encaixando como um Lego ali da forma mais... E realmente, eu acho que e talvez seja isso um pouco, né? O varejo brasileiro ainda está num processo, talvez, de evolução que vai chegar lá, né? Mas ele ainda... talvez ele tenha ele pega essas dinâmicas do Brasil, que você olha assim, não se conversa muito sobre eficiência no trabalho, né? Como, assim, performance no trabalho e essas coisas que fazem o trabalho ser melhor, né? A gente não discute muito isso, porque até então o Brasil não tinha necessidade. Perfeito. Né? Nós, seres humanos, somos movidos à necessidade. Se há necessidade, a gente se move. Se não há necessidade, nós não se move. É a mola motriz aí. Não tem como, né? Beleza, se você não tiver sede, você não vai atrás da água, né? E assim é como nós somos. Então, o que a gente fica tentando fazer toda vez é criando necessidades para que a gente nunca fique parado. Né? Isso é o que a gente vê lá fora. Como aqui a gente não fica criando essas necessidades, então a gente para um pouquinho. Né? A gente se acomoda. A gente para um pouquinho. Eu tenho um certo pensamento contrário à questão de se acomodar. Tá. Porque normalmente quando você se acomoda, é porque você cansa, é porque você tá querendo pausa. Tá. Né? Quando a gente fala uma pessoa acomodada, ela não tá procurando pausa por outra, ela tá querendo outra coisa. Perfeito. Então, entendi. Zona de conforto talvez seja... Essa zona, exatamente, entende? Tá. Essa coisa mais ligada à zona de conforto, essa coisa mais ligada... Que eu, inclusive, a gente deveria estar sempre pensando numa zona de desconforto para crescer. É isso, exatamente isso. Né? Então, essa coisa de acomodação, ela fica meio... Uai, beleza, eu tô acomodado. Acomodado significa que eu tô procurando descansar, né? Que eu tô procurando ficar mais tranquilo, mas não no sentido de ficar na zona de conforto. A inovação é um comichão, né? É um comichão que pega alguém ali e leva alguém a fazer alguma coisa que ninguém estava fazendo antes. É um comichão interno. Muito. Mas eu entendo demais o que tu tá falando. Mas o que tu acha, assim? Por exemplo, vamos conversar sobre, assim... Hoje, como é que tá o panorama de varejo no Brasil? A gente falou um pouco ali, né? Que, assim... O varejo do supermercado, o varejo de alimentos tem puxado o crescimento do varejo no Brasil, né? Ele tem crescido, né? Tem crescido até de forma acelerada. A gente falou ali um pouco de grandes redes, né? Que tem crescido. Mas a gente tem outros
varejos que estão ali, né, estagnados, ou até outros que estão realmente alguns sofreram muito na pandemia, varejo automotivo, né? Mas você tem ali o varejo de eletrodomésticos que tem, né, tem enfrentado problemas ali, crédito, etc. Como é que tá o panorama hoje aí do varejo brasileiro, do que você está inserido ou do que você está enxergando como um todo aí? No meu ponto de vista, nós estamos passando por uma readequação pós-pandemia ainda, Sim. de hábito de consumo, né? Então os nossos hábitos ainda estão sendo adequados, reequilibrados, né? Nós ainda estamos remontando o nosso quebra-cabeça, né? Quando a gente olha muito pro share of wallet da sociedade, você vê ainda ela se movendo, Sim. né? Então, hoje o bet, né? As casas de apostas estão consumindo, né, o wallet, a parcela do wallet, né? Enfim, exato. Então, quando a gente olha para esse movimento, né, junto com aqueles movimentos de e-commerce, digital, vendas por impulso, vendas por necessidade, e aí esse quebra-cabeça novo... maior agora, né? É maior. Né? Esse quebra-cabeça novo ainda não está montado. Sim, sim. Né? Nós vivíamos, antes da pandemia, uma plenitude em relação a isso. Né? Então, praticamente você via os números oscilarem muito pouco nessas questões de como que você gasta o seu dinheiro. Sim. Né? Então você fazia lá 30% era por varejo alimentar. E pá, tá tudo resolvido, todo mundo caminhava, você crescia como? Aumentando loja e tava tudo certo. Certo? Exato. Pós-pandemia já mudou. Aí veio a onda do digital, né? Que é algo particular, vou fazer um adendo aqui só em relação a isso, que no meu entendimento, desde que eu conheci isso, uma das primeiras vezes que eu fui na NRF, em 2001 ou 2002, e se falou sobre omnicanalidade. Fala o que é NRF, para quem não... É a feira do varejo americano, chama National Retail Federation, que é a feira de todo o varejo americano. Varejo alimentar e não alimentar. Varejo restrito. Né? Varejo geral. E essa feira onde tem muita coisa... Tem as coisas novas, enfim. São duas grandes feiras, uma na Alemanha, se não me falha a memória, e o outro lá nos Estados Unidos. Eu gosto de ir sempre nos Estados Unidos, que é mais fácil. Em Nova York. Nova York. E lá, a gente viu, né, lá atrás, esse modelo já vindo de omnicanalidade. E eu sempre falei isso, omnicanalidade tem que ser na visão do cliente. Então, o que significa isso? O cliente, ele vê horizontal. Ele não vê vertical. Então, ele pode comprar do Trimais no e-commerce, no app, no telecom, no físico, no WhatsApp, aonde for, vai ser do Trimais. E essa visão, que é o que hoje eles chamam de phygital, sim, né? Que é o conceito do digital com o físico, é a visão do cliente, é a visão horizontal dele. Então, se ele pedir pelo WhatsApp, eu tenho que proporcionar para ele a mesma experiência da loja física. E assim vai. Acontece que, e esse sempre foi o maior desafio, como fazer isso? Sim. Esse desafio que lá atrás não era possível. Se você falar assim, beleza, em 2001, nós não tínhamos nem o conceito de smartphone que nós temos hoje. Esse conceito veio depois de 2007. Mal tinha banda larga. Com o smartphone, entende? Da Apple. Então, essa coisa do e-commerce, ela ainda, do digital, né, melhor dizendo, essa coisa do digital ainda tem muito o que se desdobrar. Né? Um dos melhores modelos que eu já vi foi na França, né? Em Paris, lojas que você faz a compra via celular ou via um próprio coletor e eles te entregam isso em casa. Então você vai na loja,
passa por aquela experiência, né? Experiência também, vamos lá, passa pela compra, de escolher. Sim. E aí, como lá não tem muito essa coisa de você ter carro e tudo mais, ele carrega pra deixa você. isso na tua casa, ele carrega isso pra você. Uhum. Então, por exemplo, é uma experiência que na França já é antiga aí. É muito antiga esse modelo, Sim. né, de venda. O mercadinho menor que você imaginar, ele faz isso. Né? Hoje lá tem muitos varejos alimentares de saudáveis, né? Sim, De comida saudável. Né? comida saudável. Ah. E aí, meu, na comida saudável você vai lá e escolhe. Eu quero essa fruta, eu quero isso aqui, eu quero, né? Você gosta de apontar e falar, essa tá com a minha cara. Perfeito. Né? E aí, uma vez você fez essa escolha, mantém, né, essa eu só não proximidade. levo né? ela pra casa. Sim. Eu levo ela pra casa. Alguém leva pra mim. Esse é o modelo, né? É engraçado, minha família também é francesa, né? E eu passava muito tempo quando era criança na França, né? E eu lembro que tinha uma rede lá chamada Grand Prix. Tem até hoje, né? Tem até hoje, exatamente. E foi a primeira vez, porque aqui no Brasil, eu morava em Recife, não tinha muito conceito ainda não tinha chegado o conceito de hipermercado. Era ainda os mercados, estava chegando. Que foi lá com o grupo Bom Preço, enfim, João Carlos Paz Mendonça. Mas eu adorava ir com meus pais e falar, pai, vamos no Grand Prix. Por quê? Porque era um conceito de hipermercado já bem avançado, a gente tá falando dos anos 80, e tinha um parque de diversões dentro do Grand Prix. Então, imagina assim, na época eu gostava de ir porque tinha um parque. E eu falava, pai, eu quero ir lá. E meu pai, pô, fazer o que lá, pô? E lá você compra de geladeira até a pera que minha avó fazia uma torta. Então, assim, esse conceito... Mas aí hoje já mudou totalmente lá. Hoje já não... Acho que não tem mais isso. Tem. E mudou de volta. Mas eles colocaram outras coisas. Outras coisas, perfeito. Porque o que... Mas o varejo está nessa constante mudança, né? É normal. O tempo inteiro, né? Eu vi a NRF desse ano. Eu não fui, mas eu acompanhei o pós, né? E eles trataram muito sobre uma coisa que eles falam de adaptabilidade. Uhum. Adaptabilidade não é algo de hoje. E não será algo do amanhã. Muito menos do passado. É uma coisa eterna. Sim. Porque essa, inclusive, é a lei de Darwin. É como que nós vamos se mantendo. E se você olha isso para o negócio, de novo, toda a adaptabilidade vai ter que existir para que o negócio fique vivo. Sim. Né? Então, aquilo que nós falávamos na pergunta anterior e na conversa anterior, que é como que vai ser isso, como que vai ser essa equação, eu não sei. Mas que ela terá que ter adaptações, com certeza. Mas hoje, do contrário, vai morrer, hoje né? muito mais do que antigamente. Muito mais. Porque assim, a gente pega... Vê o que aconteceu nos últimos 10 anos. Né? Aconteceu a internet no celular, com o smartphone, aí muda a forma de compra, o conceito ali de como é que as pessoas interagem. Aí depois vem pandemia, que a gente conversou um pouco antes, e muda ainda mais ainda essa forma ou acelera algumas coisas, ou muda totalmente. Então, assim, o varejo, como tudo, né? Mas assim, o varejo que é o momento onde o empresário, ele toca o B2C ali, ou seja, o business to consumer, né? O consumidor ali, na sua essência, que é o comércio, né? Que é a compra, né? Que é a pessoa ir provar uma roupa, um vestido, né? Vai comprar um carro, vai fazer o mercado, vai escolher a fruta, né? O varejo ele é muito é muito sensível, né, a essas coisas, porque quando há uma pequena mudança ali no consumidor, que é a pessoa que vai e entra, se o cara não tá atento, ele perde, né? Assim, ele fala, eu não entendi, isso passou, né? Tem uma coisa que eu acho bem interessante. Durante muitos anos se falava sobre o empoderamento do consumidor. E eu sempre questionei, eu falei, quando que ele não foi poderoso? Quando que ele não foi poderoso? Quando ele não mandou. Então, quando ele não mandou? Né? E é uma coisa engraçada, porque o cliente, né, o consumidor, sempre teve o poder da escolha. O que acontecia no passado? Aí que tem, acho que uma diferença que nós somos avançando como cultura, como sociedade, como humanidade,
que foi de ampliar a nossa liberdade, a nossa possibilidade de se demonstrar, né? De ser o indivíduo. Né? Então Mais a humanidade, opções, a humanidade foi liberando mais essa coisa de você poder ser quem você é. Eu quero só, né? eu quero só carne de planta. Pronto. Vai comer carne de planta. Né? Eu quero isso, só entende? comer vegetal. Eu quero só... E é por isso que a humanidade, e isso não é de hoje, isso é de tempos. Se você vê a variedade de tipos de cuidados de cabelo e de alimentos que nós temos hoje em dia, nossa senhora. Antigamente, né? o condicionador era Neutrox. Pronto, sacou? Antigamente só tinha isso. Né? Antigamente você tinha o sebo, pô, que a pessoa usava como sabão. Hoje em dia você tem, nossa senhora, uma variedade. Papel sensível, papel não sei o que, papel... Então, isso é esse avanço da sociedade. Portanto, o que eu entendo do empoderamento é que ele só pode aumentar. Sim, claro. Né? Ao ponto de que a gente customize, que é onde entra a indústria 5.0, né? Você customizar o ponto da demanda ser o indivíduo. E a hora que isso acontecer, não óbvio, eu não consigo ainda enxergar isso em tudo, Sim. Né? Mas numa roupa, no carro, no celular, e no computador, em várias coisas isso já tá se demonstrando possível. Então eu quero um celular com uma memória diferente, com não sei o que diferente, eu quero alguma coisa, eu customizo aquilo, em poucos dias aquilo tá na minha mão. Em inteligência artificial a gente tem um conceito que a gente chama de hiperpersonalização, né? E é um conceito que já está sendo implementado, que é hiperpersonalizar jornadas de acordo com os dados que eu tenho sobre aquela pessoa. É isso. No digital é mais rápido, mais fácil, né? Porque no digital você molda tudo ali de acordo, a gente até faz um pouco isso, né? Mas obviamente que quando você está falando do digital é uma coisa, mas do físico é outra, né? Aí como você hiperpersonalizar o físico é um pouco mais difícil, mas eu acho que a gente está indo por aí mesmo. Assim, basta ver a quantidade de opções que a pessoa tem hoje, a quantidade de coisas que ela consegue, né, escolher, já o carrinho de compras dela já é hiperpersonalizado, né? Carro, de novo, assim, carro você entra para escolher um carro, você build yours, né? Você faz o seu e pá, tá tudo certo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero a roda isso, eu quero... A fábrica entrega direto para você. Pronto, entendi. Vem da fábrica direto para você. Né? Mas, assim, eu queria pegar um gancho do que assim, você falou ali um pouco no começo, que é assim, o papel das pessoas nessa equação do varejo aí, né? Papel... e aí o papel do RH, óbvio, mas o papel não é isso só do RH. O papel das pessoas, de que você... de que tipo de pessoas fazem realmente a coisa acontecer, né? Como é que é isso para você, assim, do ponto de vista de como um gestor? Você disse que são 2.000 pessoas, né? Então é muita gente. Como é que é esse papel? Assim, o que é RH, ou recursos humanos, ou capital humano? Gente, o quão importante é isso pro varejo, assim, na tua opinião? Bom, de novo, pro Brasil é muito mais importante do que, inclusive, para outros lugares que estão já com mais eficiência e processos mais definidos. Né? O Brasil ainda está trabalhando um pouco aquém desses modelos, nível, né? desses modelos, desses níveis lá fora. E aqui é de extrema importância. A gente tem hoje, algo que a gente discute bastante, né? Elliott Jaques, que é o modelo que a gente usa lá, que é o modelo de gestão de complexidade, ele fala uma coisa que a pessoa não quer ser nem mais reconhecida, nem menos reconhecida do que aquilo que ela é. Então, ela quer ser aquilo que ela quer ser. Se você dá mais, ela não dá valor. Não funciona. Ela não dá valor, ela anda numa velocidade muito mais lenta que não vai fazer sentido para ela. Se você der muito menos, também não funciona. Perfeito. Então, o nosso desafio,
né, como gestão, é encontrar aquilo que ela quer. Só que só tem uma forma, eu costumo dizer, que é possível chegar nesse entendimento. Que é perguntando. Que é chegando lá e falando, e aí? E aí? Como tá? Ou quando... Como é que você ingressando um pouco na ferramenta, né, extraordinária que a gente usa, que é o Recrutaí, a gente faz todo o processo que já traz o negócio, né, praticamente na mão, né, e a gente finaliza em casa somente com a parte empática. Claro. Que é o que, humano que, é o que vai fazer essa... E aí? E aí? Essa é a parte, entende? Que cabe ao humano dizer, né? Não, claro. Eu te mostrei tudo isso, eu sei, eu brinco que quando chega para eu fazer algumas análises e entrevistas, né? Eu passou já pelo Recrutaí, já fez tudo isso, tá ok. Se chegou para mim, é porque tá tudo já equacionado. Então, quando eu vou fazer uma entrevista, pra você ter uma ideia, eu pergunto qualquer outra coisa, mas menos daquilo que tá já no currículo ou do que tem já trabalhado durante o processo. Quem é aquela pessoa, né? Eu vou olhar para exatamente e aí? Quem é você de fato? O que realmente você gosta? Do que realmente... Me conta um pouco mais disso, porque aí desta forma eu consigo te ajudar a você ser feliz. Assim, é fantástico você estar falando, porque sempre perguntam, né? Então a inteligência artificial, então, sei lá, as tecnologias, elas vão substituir as tecnologias de recrutamento, né, de seleção, vão substituir as entrevistas de emprego, vão substituir os recrutadores. Fala, cara, é impossível isso acontecer, tá? A não ser que eu esteja selecionando um robô. Aí pode ser que a inteligência artificial vá lá e seja a pessoa para perguntar, mas se não, vai ter que ser mano com mano, tá? Porque você precisa tirar todo o resto da frente, né, e fazer justamente essa pergunta que você falou. E aí? Mas como é que isso... Assim, o que é que você acha que é importante hoje para um varejo do ponto de vista de pessoas? Assim? O que é que você acha que... Assim, óbvio que esse recrutamento de seleção é uma dor e, né, a gente sabe, você sabe disso. Turnover saiu agora, não sei se você viu a pesquisa. Sim. Se saiu agora, né? Acho que é em torno de 58%. 60%, quase 60%, é o maior do mundo. 60%? É o maior do mundo, né? Então o Brasil tem um baita problema. Então, óbvio que recrutamento de seleção é importante, turnover é um problema, mas assim, o que você acha que é o segredo ali de gestão de recursos humanos, assim, dentro de uma operação de varejo do supermercado? Assim? Olha, para mim, como um todo, tá? Não só pro varejo, eu vejo como, de uma maneira geral, de novo, o ser humano ser tratado como ser humano. Se nós olharmos para o ser humano como um robô e tratá-lo como um robô, não vai ter jeito. Não funciona. Porque o humano, de novo, eu brinco muito com o nosso time lá. Hoje, inclusive, de manhã eu estava numa reunião e eu brinquei com o time. Patrick, o que nos difere dos animais? A nossa capacidade de interpretar os sentimentos. Porque, de novo, o raciocínio é a nossa condição, né, de interpretação. Né? Então, os animais também têm sentidos. Né? Enfim, agora eles não interpretam como nós interpretamos. É aí que está o X da questão. Não racionalizam isso. Não racionalizam isso. Né? Então, se nós temos isso daí como grande diferencial, por que que na maior parte das vezes a gente tentou, e isso vem de uma cultura, inclusive lá atrás, de industrialização, olhar pessoas como máquinas, como somente faz aquilo e tá tudo certo, entende? E vão ter necessidades que, beleza, você só pode fazer uma repetição, só que essas pessoas no futuro estão fadadas a não existir mais. Porque aquele que só faz algo que é repetitivo, IA, o robô, o RPA, máquina. Enfim,
qualquer outra coisa vai substituir. Aí é uma máquina. Perfeito. Agora, aonde que é o humano? O humano é naquilo que o diferencia como principal. Perfeito. Que é essa capacidade, Mas entende? você acha que a gente passou desse ponto? Não, ainda tá... Claro que estamos dentro. Muita gente ainda tá dentro, nisso, tá né? dentro, tá dentro. Muito, muito. Eu acredito tanto na humanidade, Patrícia. Eu acredito tanto ainda. Eu sou um otimista tão grande na sociedade que... Tem que ser, né? Senão a gente não... Tem uns que não, né? Mas calma, tem uns que não. Tem uns que já estão falando em acabar mundo. Vamos pra Marte. Vamos pra Marte, enfim. E aí não tem problema nenhum, eu aceito isso. Mas eu ainda acredito que o ser humano, ele tem essa potência, né? Ele tem essa condição a nosso sentimento. O nosso sentido faz com que a gente mude da água pro vinho. Sim. O reflexo da pandemia, que eu comentei agora há pouco, é exatamente isso. Ora, nós passamos por um trauma, nós passamos por um rompimento. Sim. E estamos adequando as coisas. E isso é o que a humanidade está fazendo hoje. Então, essa adaptação do home office, essa adaptação de gostos, de novo, essa adequação da liberdade, tudo isso que nós estamos vendo acontecer na humanidade são tudo relações de adaptação, de adequação. Sim, beleza, se a gente romper todas as regras, como é que nós vamos viver? Nós não vamos viver. Exato. Vai todo mundo morrer. Então vai ter que ter tem que ter o equilíbrio. De novo, romper 100% de tudo, com certeza, se existir, com certeza vai ser o fim da humanidade. Não, perfeito. Com certeza, entende? Então, pra acreditar nisso daí, eu teria que... É o caos. Eu teria que olhar pro caos e falar assim, beleza, ele vai existir. Não prefiro não acreditar. Tá, e assim, eu queria que a gente começasse a falar um pouco sobre o que você acha de tendências, né? Futuro do varejo, como é que, de novo, né? O varejo alimentício tem puxado. A gente tem visto aí crescimento, né? Tem visto ali redes todo dia, novas lojas. Tá tendo uma readequação desse setor ali, tá? Alguns players passando dificuldade, outros crescendo, né, vertiginosamente. Mas assim, pensando um pouco agora um pouco mais lá na frente, né? Assim, o que vocês acham que são, assim, tendência, assim? A IA vai, assim... vai ser usado realmente, o varejo vai... o varejo é um posto de oportunidades, né? Porque é grande, envolve muita gente, né? Envolve somas grandes, tem margens baixas também, ou ali limites. O que é que vai ser tendência ali? IA ou não? Enfim, tendências tecnológicas que você está vendo para o varejo. Acho que como é que você encaixa, assim? Você está vendo, não, o Trimais ele está dentro desse contexto, como? Né? O que é que vocês estão enxergando aí para esses próximos anos aí? Primeiramente, assim, nós somos uma empresa que ama tecnologia. Está dentro do nosso core, tá? A gente incentiva inovações. Nós temos programas lá dentro, né, que incentivam inovações, que podem ser tecnológicas ou não. Porque uma inovação não precisa ser necessariamente tecnologia, só de tecnologia. Claro. Pode ser uma melhoria em um processo que nós temos lá. E, enfim, a gente incentiva muito isso lá dentro. E em relação à questão da inteligência artificial, eu tenho uma visão do Thiago, que é um professor da Singularity, não sei se você conhece ele, um dos poucos, eu esqueci o sobrenome dele, mas um dos poucos que foram, enfim, eu não sei se ele é ainda, mas ele tem uma visão que ele falou que IA não é mais o futuro. Thiago Matos, né? Thiago Matos. Thiago Matos. Não é mais o futuro. Ele é o passado e o presente. O futuro ainda pode vir outra coisa, entende? Mas esse daí não tem mais como. Patrick. De novo, existem processos no varejo que são muito repetitivos. Sim. E para
ações repetitivas, nós não vamos ter. Hoje a gente já usa. Né? RPAs, hoje a gente já usa já. Várias coisinhas que são já de O que você acha que vai crescer, assim? Então, o que vai crescer? Para mim, o que tem potencial de crescer. Para mim, o que mais tem potencial de crescimento são análises mais autônomas, escolhas que proporcionam, principalmente ligadas a video learning, tá? Principalmente ligado a vídeo, que vão avançar de uma maneira, assim, absurda. Absurda mesmo. A gente já tá vendo aí a Louis Vuitton investir numa ferramenta de video learning que detecta padrões. Né? A gente tem visto na China, né, investirem em padrões de video learning que detecta a presença na mesa do escritório. Então ele calcula quantas vezes a pessoinha sai e levanta da cadeira para poder determinar a jornada de trabalho do indivíduo. Então, a inteligência artificial vai começar a trabalhar nessas frentes para fazer as análises e coletar os dados que hoje leva um tempo para a gente coletar. Né? Você quer ver um dado maior do que ponto. Sim, ponto eletrônico. Nossa senhora, você tem, né, 8 marcações de ponto durante um dia. Né? Agora, você imagina você colocar isso daí, ter que fazer análise, ter que fazer... Blá, blá, blá. Daqui a pouco você coloca inteligência artificial nessa brincadeira. Rápido. Acabou rápido. Né? Então, de novo, linkando isso, a ferramenta que a gente usa hoje, o Recruta aí, hoje nós temos já com um algoritmo que já nos proporciona, né, várias soluções de análise que antes a gente tinha que ficar lá fazendo teste, que antes a gente tinha que fazer. Pô, tá doido? O cara faz tudo isso para nós. A gente olha uma vaga que tem 500, 600 visualizações, que você coloca numa vaga hoje, já um funil que te traga dessas 600, já 90 pessoas pré. Né? Com uma porcentagem, inclusive, de assertividade. Ora, antes eu tinha que ter quantos recrutadores, antes eu tinha que ter quantas horas, antes eu tinha que ter quanto de trabalho para isso. Né? E a inteligência artificial, ainda mais a gente quando olha e fala regenerativa, que é aquela que a gente está olhando para ela com mais cautela, né? Que é com mais cautela. Quando a gente olha para isso, a gente fala, nossa senhora, eu consigo chegar numa evolução absurda de trabalho. E aí eu entro com a pergunta que eu faço ao meu time. Aonde que o ser humaninho vai estar aí? Essa é a pergunta. Aonde o ser humaninho vai estar? Então, qual o teu papel nesse novo mundo, né? E aí eu olho para eles e falo, vamos lá, vocês vão saber fazer. A discussão não é saber fazer, porque a máquina vai fazer também, mas vocês também vão saber fazer. Claro. Então, o que vocês vão ter que aprender, e aí é onde que tá a dificuldade maior, é saber fazer a pergunta certa. Sim. Porque o Google hoje, você encontra tudo que você quiser. Exato. Você tem tudo que você imaginar lá. A informação não é mais... deixou de não ser é o problema. E aí tá o problema, tá em como que você pergunta. Como é que você pergunta? O que você pergunta, sabe? E aí que tá a diferença. Quando você não sabe fazer, meu filho, vem informação que você não usa nada. Mas é isso, antigamente o esperto era a pessoa que sabia onde procurar. Hoje vai ser como você faz a pergunta. Né? Exatamente. Porque a informação já está disponível, você vai extrair. Como é que eu extraio a informação que eu preciso? Então você vai ter que saber fazer a pergunta. Eu fiz um curso, né, de IA, e uma das coisas que a gente mais trabalhou lá é como ir levando a inteligência artificial para trazer aquilo que realmente a gente desejava. Então nós saímos de um livro, era uma brincadeira, era com o livro, né? Então nós saímos de um livro de 400 páginas e fomos fazendo perguntas, até chegar numa síntese
de tal maneira que trouxesse uma única página. Tá. Legal. Olha só que difícil, coisa... não é fácil, não. De novo, Não é fácil, se eu tivesse mais tempo, eu não teria escrito um livro, pô. Eu teria escrito uma página. É mais ou menos isso, só que você não tem tempo. E aí a dificuldade é tornar simples. Exatamente. A dificuldade não A é a simplicidade complexidade. A simplicidade é o complexo. Porque é difícil chegar Exatamente, nela. é exatamente isso. Então, quando a gente olha para isso, as pessoas no futuro, né, terão que saber fazer perguntas. E a capacidade de síntese, né? Porque é isso. Antigamente você... A informação não estava ali, né? Você não tinha um celular na mão, né? Então, ou você tinha que saber de cabeça, que é uma coisa meio maluca, né? Se você pensar. Ou você tinha que ter acesso rápido àquilo ali por outros meios. Então, antigamente você sabia... Pô, essa palavra significa o quê? Você abriu uma Barça, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que isso não é que muda o acesso à informação. Isso muda o valor da informação. Né? Isso a gente fala muito, eu pelo menos gosto de falar muito, que é, assim, não é só sobre se você sabe ou não, né? Mas, assim, é sobre como é que você contextualiza a informação para o que você precisa naquele momento. E é por isso até que às vezes a gente fala muito que processos de recursos humanos, eles realmente vão passar por uma transformação muito grande, porque eu acho que é a única vez na humanidade que você consegue ter máquinas ou tecnologias que entendem como os humanos se comunicam, né? Então essas IA generativas ali, que a gente já usa, tá? Você sabe. Mas assim, é a primeira vez que a gente agora consegue colocar ela no meio de um contexto humano, ou seja, eu consigo colocar uma aqui, entre eu e você, e ela poderia traduzir eu falando francês e você escutando em português e vice-versa. E seria totalmente fluente, né? Então é a primeira vez. Então a gente passa de RH como algo que é mais difícil de encaixar tecnologia, porque as tecnologias encaixavam pior ali, né? Como é que você desenquadrava ali, né? Essa complexidade humana. E hoje a gente passou a ser o inverso. A gente passou a entender, elas passaram a entender muito bem o ser humano, prever muito bem o ser humano. Então a gente vai passar por uma revolução, eu acredito, no RH, tá? Acredito muito nisso. E para mim, essa hipótese está ligada inteiramente à maior assertividade. Perfeito. Inteiramente à maior assertividade. E aí vai ficar mais ainda ligado àquela questão do e aí? Na empatia, né? Naquela coisa de que olho no olho, bateu, arrepiou, entendeu? Deu liga. Essa coisa, porque aí não tem jeito. Se você olhar, Kingdomality é um livro muito interessante que fala sobre a relação de um reino e seus diversos, né, feudos que juntos formam o reinado. Sim. O reinado. Então, se a gente olha para essa equalização toda, juntos vai funcionar. Se for isolado, provavelmente não. Então, isso depende do ser humano. Até o momento que a gente ensinar, de novo, a inteligência, aí ela der essa condição. Né? E, de novo, são etapas, né? Beleza, a gente vai para depois a gente passa, depois a gente vai. Né? A Microsoft agora liberou os scripts, né, que ela usa dentro, né, e que a OpenAI usa, e etc, etc. E a gente começou a brincar com essas coisas lá, e realmente você fala, a coisa é assustadora. Sim. Mas aonde que eu me pego exatamente e no final, no olho a olho. Não, e na hora de você que não é olhar... dito, que não é... E na hora de você olhar, tirando o que tá lá, o que tá escrito, o que não aprendeu. Exato. Aonde tá isso daí? Tá na ligação humana. E a linguagem não verbal, né? O que é verbalizado hoje, a gente acho que ele já consegue entender, mas o que é não verbalizado, você tem que ter Tá aprendendo agora. Tá aprendendo agora. Vai demorar mais um tempo. Vai levar mais um tempo. Mas tá aprendendo. Eu vou roubar o IAI, viu, pessoal? O Recrute aí, eu vou roubar esse IAI, tá? Tá roubatilhado, assim, agora... Cara, tranquilo. Assim, excelente o papo, Murilo. Obrigado, assim, a gente realmente tem que chegar aqui no fim por causa do tempo, pra não ficar tão longo, mas acho que a gente já falou sobre muita coisa, enfim, varejo, futuro, IA, RH, eficiência operacional. Quero um prazer, tá, te conhecer um pouco mais da Trimage, saber ali, são clientes queridos, tá? O que você precisar
conta com a gente. E queria também, assim, agradecer aí quem estiver acompanhando a gente aqui nesse papo. Como eu falei, é o primeiro, espero que de muitos. A gente já tem aí mais 2 ou 3 ali na agulha para sair, tá? Vão ser bem interessantes ali, com essa mesma pegada, essa mesma temática, uma conversa informal, um bate-papo, uma troca de ideias. Eu acho que funciona melhor assim. O intuito aqui da gente é trazer conteúdo e talvez fazer a gente chegar à resposta do e aí, né? E aí? Obrigado, Murilão. Obrigado pela tua participação. E obrigado quem ficou aí assistindo até agora. Obrigado.